Neste dia, nós vamos abrir no capítulo 19 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. Então diz assim a palavra de Deus: E quando o homem odiar seu companheiro, armar-lhe cilada, levantar-se contra ele, feri-lo de morte, e este morrer, e fugir a uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador do sangue, e morrerá. Não o olharás com piedade, e vingarás o sangue inocente de Israel, e será bem para ti. Então veja que aqui nessa passagem ele fala acerca de alguém ferir o inocente. E analise também, fez o que? Uma atitude má diante de Deus. Porque você sabe que na legislação de Israel não é assim que se resolve as coisas. Na legislação que Deus deu ao homem, não se resolve com o seu próximo uma situação fazendo um derramamento de sangue, tá? E o que acontece aqui? Eu vou fazer a leitura do versículo 13 para você entender o que tem por debaixo do texto hebraico, para você entender o porquê da importância, tá? De verificar o texto de Israel e você entender o que existe de raro, de precioso na palavra de Deus. Então vamos lá. Então diz assim: Lotachos enecha alaiv uvarta. Então você vê que no versículo 13, inicialmente diz que não olharás com piedade e vingarás o sangue inocente de Israel, e será bem para ti. Mas quando chega nessa parte, por exemplo, de vingarás o sangue inocente, a palavra que ele usa aqui diz respeito ao que? Analise bem. A estrutura é e incendiarás. Incendiar. Algo quando está pegando fogo. Incêndio. Incendiará o sangue Hanakim. Hanaki, Dan Hanaki. O sangue inocente. Ou o sangue limpo de Naki, da estrutura Naki. E vejamos um trecho da parte do livro da legislação para você entender o pronunciamento dessa palavra, a semelhança dela, porque a raiz hebraica de Israel são palavras similares umas às outras, as estruturas. Então vamos ver o que há em Êxodo, onde é dito sobre queimar algo diante de Deus. Então, em Êxodo capítulo 29, versículo 25, onde ele diz: E os tomarás de suas mãos e queimarás no altar sobre a oferta de elevação. Então veja que no hebraico nós temos uma palavra similar, ou seja, por raiz. Velakarta, otam, miadam, nas mãos, veriktarta. Então veja que interessante a estrutura veriktarta. E o queimarás? Nas mãos e queimarás. Veriktarta. E em Deuteronômio nós temos a palavra o viarta. Então o e
Virtar. Incendiarás, daí porque é uma raiz, tá? Por isso que a raiz é algo similar. Quando se usa para ter uma nova palavra similar àquela. Lá temos queimarás e aqui temos que incendiar. E analisa aqui que fala sobre vingança, mas por ordem de Deus. Incendiarás o sangue inocente. E algo que é incendiado, ele faz o quê? Ele sobe como um aroma. Você sabe quando um elemento ele está queimando na natureza, em qualquer lugar que está sendo incendiado, sai uma fumaça dele e sobe. É um incêndio. Quer dizer que aquele elemento queimou. Tá? E o que isso nos lembra? Por exemplo, você vê que o sangue, segundo a palavra de Deus, ele é precioso. Por isso que não pode haver derramamento de sangue. Porque no sangue está o quê? A vida, a rainha. Tá? Você vê justamente nesse trecho algo de vingança, algo que aconteceu ali contra um filho de Israel, que era justo, uma pessoa certa, estava em paz na sua shalom, e aconteceu aquilo. Então é por aqui que nós aprendemos o quê? Alguns segredos da Torá de Deus. Que a vida de um justo como um incenso diante de Deus. Tá? Você vê aqui a estrutura para aprendermos uma ideia do que aconteceu com Jesus. Jesus, o Messias de Deus, o príncipe de Deus, ele foi o quê? Ele foi morto pelas mãos dos homens e dos pecadores e levado ao quê? À cruz. No meio do seu próprio povo, de judeu, de Israel. Não que foi todos, mas entenda a permissão de Deus. Como é que aconteceu a nossa história na Terra? Então, imagine então um justo como o Messias, o príncipe da eternidade, ser levado, condenado pelos homens pecadores da Terra. Então, se aqui, nesse trecho, em Deuteronômio, nós aprendemos essa profundidade de preciosidade diante de Deus, quanto mais o Filho do Homem é esse sacrificado, crucificado, morto, quanto mais Deus não julgaria a terra, ou seja, em questão de oportunidade, porque o príncipe foi enviado e morto pelos pecadores, pelas mãos dos pecadores. Então, a partir desse trecho de Deuteronômio, nós podemos nos aprofundar maior na justiça de Deus. Quanto mais em Jesus, em Yeshua, o sacrifício dele não foi agradável aos olhos de Deus. Não foi agradável aos olhos de Deus o que? A justiça que havia nele. Daí porque você entende que não se pode escarnecer do sacrifício do príncipe de Deus. Porque ele é a oportunidade que a humanidade, que o homem precisa para a vida eterna. Ele é a única porta. Você entende isso? Por isso que é importante você verificar a legislação nos livros, porque você tem que entender que os apóstolos, por exemplo, como todos os israelitas, de origem israelita, eles estavam ali vivendo todos os fatos que estavam ocorrendo no tempo do Messias com Jesus, andando e aprendendo, eles estudavam a legislação, tá? Porque a legislação era um livro só, assim como é até os dias de hoje. Então, uma observação que eu sempre faço, tome cuidado, tá? Para não cair nessa história de que porque existe uma folhinha na sua Bíblia, tá? De separação de Antigo e Novo Testamento, você não bitolar, tá? Ficar uma pessoa bitolada, religiosa, engessada, e não aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada dentro de Deus, no ensino, né? E no aprofundamento da Torá de Deus, tá bom?